Muito bom dia a todos vocês. Eu quero pegar uma mensagem hoje que tem o título de Os Experimentados. E isso não é para os velhos, não. Porque o crente experimentado é aquele novinho, mas que anda pelo Espírito. Então, já estou fazendo um spoiler aqui inicial, o que significa esse título. Paulo chamou de os experimentados, né? Eu vou fazer 77 anos no mês que vem, dia 11 de setembro, então vocês não esqueçam dessa data. E a primeira vez nesses 77 anos, eu sempre fui muito, talvez seja pela família, né? Meus pais eram bastante politizados, assim, cultos, e desde criança eu gostei muito de história. Por isso que eu sou um contador de história, ouvia muitas histórias dos velhos, né, dos mais experimentados. E eu confesso a vocês que em 77 anos que eu vou fazer, eu nunca vi o Brasil colocado nesse cenário geopolítico como nós estamos, mundial, hoje. Não pelos povos, mas pelos governos que passam, né? Tanto dos Estados Unidos como do Brasil. Eu não quero falar de política, porque aqui não é o lugar de política, mas eu quero que você e eu, como crentes experimentados, possamos ter uma visão de como você enxergar esse momento que o mundo está passando, e nós estamos inseridos nesse propósito. E eu me lembrei de 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo, quando escreve ao Timóteo, nessa carta, a segunda carta a ele, no versículo 1, ele vai fazendo uma relação do que ele chamou de tempos difíceis ou tenebrosos, numa outra tradução. Mas presta atenção que no final ele vai incluir também aquele que parece crente. Olha que coisa interessante. Sabe, porém, isto, no versículo 1 do capítulo 3, 2 Timóteo. Nos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias, o que a Bíblia diz de últimos dias é desde a nova fundação de Israel, a partir de 14 de maio de 48, essa geração é a geração chamada dos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, como eu disse em outra tradução, tem tempos trabalhosos, que no original grego significa uma sociedade que está desprovida de virtude. E ele, para exemplificar isso, ele faz essa relação. No versículo 2 em diante ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E agora no 5 em diante ele inclui também aquilo que ele chama de tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Essa palavra forma é aquilo morfos, né, que no grego quer dizer parecer ser. Não é que ele parece ser. E essa palavra piedade não é aquela palavra que muitas vezes, quando você fala tem piedade de mim ou tem misericórdia de mim, não. No original essa palavra quer dizer fidelidade a Deus. Então quem finge ter fidelidade a Deus, mas ele não dá o poder daquilo que Deus faz na nossa vida, ele manda fugir. Essa palavra fugir no grego quer dizer afaste-se rapidamente, não fica perto não, também desse. E Paulo, então, vai explicar o que ele chamou de experimentados, né? No capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 6, ele começa. Eu quero que você preste atenção agora, irmãos, que eu estou fazendo uma introdução de como que nós devemos analisar e interpretar esse momento histórico que eu e você estamos passando, geopolítico grave que o mundo está passando. Isso não é uma coisa particular do Brasil, não é uma coisa particular dos Estados Unidos, mas é uma coisa que é para o final dos tempos. Então, o crente experimentado, quando ele olha dessa forma que nós vamos aprender aqui hoje, ele começa a glorificar o Senhor porque o tempo está chegando.
Nós estamos chegando no tempo que a palavra de Deus nos mostrou, e é maravilhoso isso, nós entendemos que nós estamos passando, nós fazemos parte dessa história, que a Bíblia estava prevendo isso desde o antepassado. Então, Paulo fala aqui no versículo 6, a partir do versículo 6, no capítulo 2 de 1 Coríntios, diz assim: entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que o experimentado no original aqui quer dizer o sujeito maduro ou finalizado, quer dizer, ele está preparando você ao longo da sua vida de crente para compreender quais são esses segredos, mistérios revelados para nós nos últimos tempos. Então, é maravilhoso você ver que Deus está nos formando a entender os mistérios ocultos. Mistério é uma coisa que para Deus não é mistério, mas para mim e para você são mistérios. Então, nós vamos aprender hoje aqui, entender isso que a palavra de Deus diz, como que você tem que fazer uma análise sociopolítica e espiritual daquilo que nós estamos passando. 1 Coríntios, ainda no capítulo 2, ele no versículo 9, ele continua: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra preparado é deixar pronto. E ele está aqui repetindo numa outra tradução, Isaías 64:4, que eu quero ler um pouco diferente dessa passagem. É outra tradução que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Aqui tem um segredo então. O segredo é que Deus trabalha para nós enquanto nós esperamos nele. Como é que você então vai interpretar isso? Se você ama a Deus, você tem que esperar nele, confiar nele e amá-lo acima de todas as coisas. Irmãos, Deus está dando para mim e para você essa oportunidade de você esperar nele, entender, confiar nele, amar ele mais do que acima de todas as coisas, porque é desta forma que você vai compreender tudo que acontece na sua vida particular. Essa mensagem ela não serve somente para a gente analisar as condições do mundo, mas serve para analisar a minha condição, o que eu estou passando agora, o que eu estou precisando agora. Então vale para mim e para você esperar nele, confiar nele e amá-lo. E ele continua no versículo 10, Paulo: mas Deus nolo revelou. Essa palavra revelar é Apocalipse, que é tornar descoberto. Nolo revelou pelo Espírito, aqui o Espírito Santo. Então agora que eu quero que você compreenda como que você é formado do corpo, da alma e do Espírito. O Espírito seu é o que comunica com o Espírito Santo de Deus. Então, se você quer falar com Deus que é Espírito, você tem que falar pelo Espírito. Você não discerne pela sua mente, mas você discerne pelo seu Espírito. Então ele está dizendo, porque o Espírito, com letra maiúscula, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Essa palavra perscrutar quer dizer investigar, examinar, analisar, julgar, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é ele que revela para mim e para você, no seu espírito, o que ele tem de mistério. É isso que Paulo está dizendo. E o versículo 11 ele continua: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Agora é o espírito com letra minúscula. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, com letra maiúscula. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, esse Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disto também nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, com letra maiúscula, conferindo coisas espirituais
com as coisas espirituais. Essa palavra conferindo podia ser traduzida como comparando. Então, ele está nos dando uma dica de como que nós devemos compreender as coisas. Não somente daquilo que está acontecendo na minha vida, nos nossos problemas diários, mas também nas coisas que você está vendo acontecer no mundo. Ele fala dos mistérios, e no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 2, ele dá uma dica. E essa é uma dica que hoje de manhã a Raquel falou, eu quero repetir. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E é em espírito que ele fala mistérios. E essa palavra espírito está com letra minúscula. Então, é no nosso espírito que o Espírito Santo de Deus comunica os mistérios. Pode ser através de uma informação que vem na sua mente, como pode ser também, se você quer antecipar, pelo dom de língua estranha. É uma dica que Paulo está nos dando aqui, que você, quanto mais você falar em língua estranha, mesmo você não compreendendo o que você fala, você vai armazenando para quando você precisar essas informações desses mistérios que Deus fala para mim e para você. E ele continua agora no capítulo 2, eu vou passar para o versículo 14. E aqui é que eu quero discernir, e ele fala em 3 categorias que ele chama o homem no ponto de vista da sua manifestação espiritual. O primeiro está lá no versículo 14 do capítulo 2 de 1 Coríntios, que ele diz assim: ora, o homem natural, ele chamou de homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, quantos de vocês já tiveram experiência de quando você se converteu e você começou a contar para as pessoas as coisas que Deus estava fazendo na sua vida? Então você conta, por exemplo, estou vendo aqui de novo a Divina que fez aniversário ontem, mais uma vez, parabéns. Quando você ouve algumas experiências como a Divina uma vez contou, eu contei aqui de púlpito pedindo autorização sobre uma caixa d'água que ela foi buscar a tampa e Deus providenciou. Ou quando nós nos convertemos, Deus fez uma cura maravilhosa de uma filha que eu tenho que nunca dormiu. Ou quando você olha um membro da igreja que está com câncer e que sei que Deus vai curar. Quando você fala isso, as pessoas têm a tendência de não crer, achar que se ele é mais educado, ele não chama você de louco. Mas não é, às vezes é uma coincidência, às vezes é um... Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a andar dessa forma sobrenatural. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele não está ali só para fazer bonito, não. Ele quer que você exercite essa fé, porque é através dessa fé que você está pregando a boa notícia. O Evangelho é chamado boa notícia. Então, Paulo está falando aqui que as coisas, o homem natural, ele não discerne as coisas no seu espírito, ele discerne na sua mente. E essa palavra discernir aqui é anacrino, que é a palavra grega, quer dizer examinar, investigar, julgar ou até mesmo pesar. Porém, o homem espiritual, ele julga, usando a mesma palavra anacrino, então ele julga, ou ele investiga, ou ele pesa, como nós estamos tentando fazer dessa parte geopolítica que eu comentei no início. O homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém pode julgar você pelas coisas espirituais se ele não tiver o Espírito. Percebe isso? É isso que ele está dizendo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que declaração forte essa. Nós temos a mente de Cristo. Então o homem espiritual tem a mente de Cristo. E quando você julga as coisas não usando a mente de Cristo que está dentro de você, você está fora. Eu acho isso. Irmãos, eu deixei há muito tempo de prestar atenção nessas análises do que a lei Magnitsky, se esse é o nome, vai fazer com o fulano ou beltrano. O que interessa isso?
Isso é uma bobagem, é uma bobagem. Nós não estamos querendo entender o que uma lei vinda lá dos Estados Unidos, ou que uma ação de um presidente pode fazer. Eu não quero saber disso, eu quero saber o que essa confusão está dentro e alinhado na palavra do Senhor. Porque aí é que eu glorifico o Senhor, porque faz parte do controle completo que Ele tem em todo mundo, Ele pode ter na minha vida. Percebe isso? O que era mais fácil para Jesus fazer? Arrancar a pedra ou tirar de dentro de um túmulo um homem de 4 dias morto? Ou o que era mais fácil? Ele criar uma moeda para pôr na boca de um peixe, quando ele falou para Pedro, para ele pescar aquele peixe e pagar a dívida, o imposto dele de Pedro. Não me interessa saber se aquela moeda veio porque alguém jogou a moeda e Deus deu uma informação para o cérebro do peixe e ir lá pegar aquela moeda porque ele precisava disso aquela hora. Não me interessa saber. O que me interessa é que o milagre é feito por Ele. Essa palavra homem natural é psique, vem da psicologia, que é da mente. A palavra homem espiritual é pneuma, que é do espírito. Então, nós somos um pneuma que tem um psique que está debaixo de um sarkikos, que é um corpo. Só para falar grego aqui hoje, que eu não sei. Gálatas 5,16, ele fala, escrevendo para os Gálatas: digo, porém, andai no Espírito. Essa palavra andai nós já aprendemos, é peripatel, é aquele ficar girando no mesmo lugar. Então ele fala, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, briga contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa palavra carne não é o homem natural, o psique. Interessante isso. E ele fala lá em 1 Coríntios 3,1, que é na sequência disso, ele fala, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Espirituais, ou seja, homens espirituais. E sim como a carnais, como as crianças em Cristo. E quando eu fui ver essa carnais, que é sarkikos, eu fiquei impressionado, porque sarkikos é sob o controle de apetites animais, é um instinto animal. Então ele pega o crente carnal, que é aquele que ele abdica de usar de andar naquela plataforma espiritual que está dentro dele, e ele vai agir como se fosse um animal, portanto ele é abaixo do homem natural. Tem crente, irmãos, que não usa mais nem a inteligência, o conhecimento ou a lógica para fazer a análise de alguma coisa. Ele não usa mais o psique, ele está usando a parte do instinto animal. O animal, ele não tem caráter. Você não pode querer que um leão, que tem um instinto de matar, seja bonzinho com você. Você percebe isso? Esse instinto carnal, Paulo está chamando isso de criança. A criança, ela é uma pessoa egoísta. Ela precisa e depende de tudo. Ela, para comer, ela precisa da gente, ela quer, na hora que ela quer a comida, ela chora, ela é egoísta, ela não quer saber de ajudar ninguém. Isso é a criança. E Paulo repete esse conceito, nos mostrando que, como é que você não ganha? Você quer aprender como você não ganha uma batalha espiritual? Eu estou fazendo ao contrário aqui. Quer aprender como é que você não ganha? Ele fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, ele fala, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, portanto, você está com um problema numa guerra qualquer, seja em qualquer área na sua vida, incluindo como embaixador ou como presidente de um país, você vai perder se for na carne. As armas da nossa milícia não são na carne, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós sofisma. Sofisma é uma mentira que parece verdade. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se você quer ganhar uma guerra,
use aquela mente de Cristo que nós acabamos de aprender que você já tem, para entender como é que funcionam as coisas, para entender como você resolve aquela coisa. Não é na lógica ou no conhecimento da sua psique, no conhecimento do bem e do mal, como nós temos. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, que é do conhecimento do bem e do mal que nós adquirimos na herança de Adão. Eu então quero citar aqui duas armas, apenas duas armas, que você precisa, como ele falou, que a nossa luta ela não é carnal. Quero só citar duas armas. Uma está em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, que ele fala sobre o medo. Toda vez que você é atacado, como eu fui essa semana, quando eu preparei essa mensagem, quando eu preparo a mensagem, eu já percebi que Deus quer falar primeiro comigo. Ele quer que eu entenda, para que eu tenha habilidade, tenha autoridade espiritual para transmitir isso que eu já aprendi. Essa semana eu tive que aprender isso. Eu recebo uma notícia logo na segunda-feira que me deu medo. E medo foi descoberto, apareceu a primeira vez, quando Adão lá pecou. E Deus perguntou para ele: Adão, onde é que você está? Ele falou: eu fugi do Senhor porque eu fiquei com medo. A primeira vez que aparece medo é quando Adão descobriu que ele pecou, que ele errou. Pecar não tem só a parte moral, mas pecar é errar o alvo. Deus deu uma ordem para ele e ele não obedeceu essa ordem. E pelo fato de ele não ter obedecido, ele pecou e ele experimentou o conhecimento do bem e do mal, que era muito legal, né? Só que ele perdeu a salvação e ficou com medo. Por que a arma de Deus, que é o amor, 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe como é que eu traduzo isso, irmãos? Quando vem o medo, que é uma coisa lançada por Satanás ou por uma notícia ruim na sua vida, e você exercita o medo, deixa ele que conta, você está implicitamente dizendo o seguinte: Deus não é tão poderoso que ele não pode mudar essa situação. Percebe? É essa passagem que ele está falando. O medo, ele fica caminhando enquanto você está entendendo que aquela situação ela é quase impossível Deus resolver. Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, a arma, amar a Deus, é uma arma para você vencer essa guerra que você e eu estamos enfrentando. Se ao invés da gente ficar com raiva de um homem que usaram a lei Magnitsky contra ele, se você orasse por ele se converter, você acha que esse homem convertido ia fazer o que está fazendo? Não. Se você orasse, como a palavra de Deus diz, pelos seus governantes, como a palavra de Deus diz, esses homens iam consertar a vida sua e do país. O país é feito de gente como nós, governado por uma pessoa que nem sempre você colocou lá. Mas Deus é que escolhe os governantes que tem. Um dia alguém perguntou: mas ele escolheu até Hitler? Sim. A palavra de Deus diz isso e eu tenho que entender isso. Mas qual foi o motivo disso? Tem vários. A gente pode falar semanas aqui. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós como crentes, que somos experimentados, ou seja, formados para que você compreenda sobre a palavra, você só vence uma batalha no joelho. E até mesmo um joelho restaurado, como eu fui feito aqui no meu, é para ajoelhar isso aqui, para falar com o Senhor. É no joelho que você vence a sua batalha individual, assim como ela é vencida no Espírito no país. Você sabe, eu tive assim, um impulso de Deus para que nós fizéssemos essa vigília no dia 22 agora, porque Deus
E eu perguntei para Deus, mas Senhor, nossa igreja é muito pequena perto desse universo que tem. E Deus me fez lembrar de Elias, quando reclamou com Deus, que ele estava sozinho. Aí ele falou, você não está sozinho não, tem 7.000 junto com você, ocultamente. Então, se uma igreja como nós levantarmos e falarmos e clamarmos, Senhor, muda essa situação desse país, Deus tem tempo ainda, Ele quer que eu e você façamos isso. Não importa o tamanho, porque nós somos filhos de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. Eu não tenho nenhuma importância, mas eu e você, quando nós nos unimos em oração, clamando ao Senhor, é desse jeito que Ele muda. Você pensa que aquele povo que estava no Egito como escravo, eles tinham algum tipo de importância? Nós somos muito mais importantes que aqueles escravos, mas eles clamaram ao Senhor e o Senhor fala, a Bíblia diz que Ele desceu do céu e ouviu o clamor. Eu creio piamente, se a Igreja Batista Manaim em Alphaville, se for a única que clamar, Deus vai mudar essa situação. Mas não pela minha maneira de analisar no meu conhecimento. Eu posso ter até ser tão inteligente, porque até mesmo essas virtudes é Deus que nos dá, mas não interessa isso, o que eu sei e o que o outro sabe. O que interessa é o que o Espírito Santo de Deus quer que eu e você façamos. Irmãos, creia que Deus quer que eu e você ajoelhemos e clamemos ao Senhor para mudar essa situação, e eu creio que Ele vai mudar. Eu preguei aqui uma vez uma mensagem sobre o Brasil e eu continuo crendo dessa forma. O Brasil tem um relacionamento com Deus especial em relação a Israel, por exemplo. Você acha que essa decisão que o presidente tomou de tirar o Brasil daquela associação que crê no Holocausto, isso foi uma coisa que saiu da cabeça dele? Não, isso é uma coisa espiritual que nós temos que quebrar. Sabe por quê? Porque o responsável de existir Israel hoje é o Brasil. A resolução de 181 lá da ONU de 29 de novembro de 1947 foi presidida pelo Oswaldo Aranha, que era um embaixador brasileiro. E desde a fundação da ONU, o Brasil é o país que abre a Assembleia Geral da ONU. Isso aí é emblemático, irmãos. O Brasil é um país especial aos olhos do Senhor, porque Ele quer que esse país seja o celeiro do mundo, não somente no alimento, mas também no espírito. Então cabe a mim e a você fazer esse clamor. E não importa se nós não somos importantes aos olhos dos homens, nós somos importantes pelo Senhor. Então, quando você vier aqui no dia 22 clamar pela sua vida e pela vida do seu país, eu creio que Deus vai mudar não somente o seu país, mas mudar a sua vida também. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Então essa é a primeira arma que eu quero te falar. Não tenha medo. O medo te afasta do conhecimento de Deus. Deus é aquele que Ele quer agir nesse momento da impossibilidade. O milagre, ele glorifica o Senhor. Aquilo que eu e você podemos fazer, você não está glorificando a Deus. O que eu e você não podemos fazer é que glorifica o Senhor. Quando Ele tirou a pedra lá, mandou tirar a pedra, é porque o homem pode tirar a pedra. Mas tirar um morto de 4 dias dentro do gosto, somente Deus pode fazer. A segunda arma que eu quero relacionar aqui é o poder. Onde está o poder meu e seu? Dentro de você. O Espírito Santo de Deus, Romanos 8:11, ele diz assim: habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que arrancou Jesus da morte e fez Ele ressuscitar, tomar da mão de Satanás a chave do inferno, tomar a morte da mão dele, é esse mesmo Espírito que habita dentro de mim e de você, irmãos. Nós não compreendemos isso, nós não podemos compreender isso no nosso homem natural. Efésios 1:17, Paulo fez uma oração, que é a oração que eu tenho feito para mim e para você como crente. Diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, da sua vocação,
E qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Eu e você somos a igreja. Qual é o seu corpo? A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo, em tudo enche todas as coisas. Irmãos, nós somos capacitados pelo Senhor, aliás, melhor do que capacitados, Jesus espera como cabeça dessa igreja, que a igreja haja. Enquanto a igreja brasileira não tivesse entendimento, eu mandei outro dia uma mensagem para um deputado amigo meu: você é líder desses evangélicos nessa Câmara, você tem a obrigação de fazer esse povo orar. Eu cobrei nele porque eu voto nele, e você pode fazer isso. Nós temos representante, não é político, nós temos um representante lá, é cheio do Espírito, e portanto tem que agir, não é na carne. Na prática, irmãos, como crente experimentado, como é que então eu e você devemos agir nos tempos trabalhosos ou nos tempos difíceis? Vou pegar uma passagem, um exemplo típico aqui, rapidamente para a gente terminar. Isaías 36 fala de uma guerra que Senaqueribe começa a olhar as coisas que eu e você estamos passando, e olha assim e põe um nome nele, Senaqueribe. Era um rei da Síria poderosíssimo. Nós vivemos lá, era na cidade de Nínive que ele vivia. No norte do Iraque de hoje, chamava Assíria, não é a Síria, o país Síria de hoje. A Assíria eram os descendentes lá dos sumerianos e os caldeus que habitam hoje onde é o Iraque, misturados depois com os filhos de Ismael, que são os árabes. E esse rei Senaqueribe era altamente poderoso, perto de 700 e pouco antes de Cristo. E ele invadiu Israel. Tomou todas as cidades, só faltou a cidade de Jerusalém, onde estava o rei Ezequias. O rei Ezequias era um homem que, segundo o coração de Deus, ele andava com Deus. Esse rei é aquele famoso que falou que estava morrendo, e ele pediu para Deus avisou para ele, através do profeta Isaías, que ele ia morrer, e ele clamou ao Senhor. Isaías voltou, porque Deus mandou ele voltar, e fala assim: fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Irmãos, você pode fazer uma oração dessa? Se está no propósito de Deus, pode. Eu tenho um conta-parente, o tio Joãozinho, que morreu com 105 anos. Quando ele tinha 90 anos, ele tinha um neto, filho do filho mais novo dele. Já contei essa história aqui, mas talvez alguns não lembrem. Ele tinha 90 anos, ele tinha um neto pequeno, que ele falou: eu gostaria de ver esse neto entrar na faculdade. Então eu vou orar a Deus para ele me dar 15 anos. Já tinha 90, já era um homem que já tinha feito tudo, próspero, cheio de filho, de neto. Mas ele tinha esse desejo no coração. Deus atende essas coisas, às vezes bobas, nossa, atende sim. E ele orou. Eu tinha uns 15 anos de idade, quando fizeram uma festa, quando ele fez 105 anos, lá em Londrina. O Wilson conhece essa família, e conhece essa história. Aí nós fomos na casa dele, ele reuniu toda a família, enorme, assim, uma quantidade grande, todo mundo muito alegre e tal. Aí nós almoçamos, fomos orar com ele, né? Eu não era crente, eu já era meio pé no mundo, pé fora do mundo, mas fui lá, achei como é que é isso, e ele então conta essa história para toda a família. Olha, há 15 anos atrás eu orei a Deus assim como Deus fez com Ezequias, ele está me dando 15 anos. Estou vendo aqui o filho do Rui, já entrou na faculdade, Deus é muito bom. Então vocês se divirtam aí hoje, porque hoje ele vai me levar. Aí todo mundo cantando, ninguém lembrou mais disso. Não, pai, que isso, você está tão forte,
105 anos, você vai aguentar mais um pouco? Não, ele vai me levar hoje, porque eu pedi 15. Quando foi 11h30 da noite, nós já estávamos dormindo, tocou o telefone, tio Joãozinho foi embora. Ele foi feliz, porque Deus fez isso. Então, irmãos, Senaqueribe veio fazer um ataque para esse rei Ezequias, esse mesmo que depois aconteceu isso. O versículo 1 do capítulo 36 de Isaías, é um trecho muito longo e você vai ler isso em casa. Mas eu vou separar 2 ou 3 passagens que mostram, exemplificando como que eu e você agimos nesses tempos trabalhosos ou difíceis que você está vivendo na sua vida individual, ou que você está vivendo como cidadão brasileiro, ou como cidadão deste mundo que nós habitamos e que está prestes a ver o arrebatamento da igreja. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque, que é um general de Laquis, até Jerusalém. Ele foi de uma cidade para outra. Ao rei Ezequias com um grande exército. Mais para frente você vai ver que esse exército tinha 185 mil pessoas. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior. Você percebe que Deus, muitas vezes, ele dá detalhes para que você entenda onde ele vai conseguir fazer as coisas. Ele parou na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E então saíram a encontrar-se com ele, Eliaquim, que é filho de Ilquias, o mordomo, Sebná, que é o escrivão, e Joá, que é filho de Asaf, o cronista. Esse rei Ezequias, eu quero dizer que Deus está mostrando ele como um representante crente, individualmente, ou com a igreja como nação. Nós podemos olhar essa história do Ezequias ou individualmente ou de uma forma nacional. O que Ezequias fez num primeiro momento, como muitas vezes acontece comigo e com você? Ele enviou uma comitiva de diplomatas para negociar com o inimigo, que era muito mais poderoso do que ele, do que Israel, que já havia tomado todas as cidades fortificadas de Judá. Então, num primeiro momento, houve uma negociação. Mas há um conceito, uma forma de você entender, quando você entra numa negociação, cada um tem uma estratégia de negociação. Nós estamos vendo aqui um exemplo claro do Trump, que é um homem mais poderoso do mundo até hoje, e ele está usando todas as forças dele para brigar com o mundo todo. Ele mete tarifaço num, tarifaço no outro, até a China, de 145%, já está em 15%. Foi lá negociar com ele. A gente esquece de falar isso. Até a China, que parece tão poderoso quanto ele, foi lá e sentou na mesa. É o Senaqueribe. Então, ele chegou e foi negociar. Quando você entra numa negociação com poderes desiguais, é uma regra de negociação. É melhor você não negociar porque você perde. Você vai entregar tudo que você não tem. Então, a primeira atitude que Ezequias teve foi mandar uma comitiva para negociar. E sabe qual foi o resultado? Foi humilhação. Saíram os senadores daqui, foram lá, ninguém recebeu os homens. Vai lá um ministro, não quero nem saber de conversar com você. Isaías 36:4 diz assim: Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, o general lá de Senaqueribe mandou um recado, uma carta para Ezequias. Assim diz o sumo rei é o rei da Síria. Que confiança é essa que você se estribas? Bem posso, isso aqui está no versículo 4, bem posso dizer-lhe no 5, que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. E em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Olha que arrogância que esse cara estava falando nesses tempos trabalhosos que eu e você estamos passando. Você está se rebelando contra mim, que eu sou o poderoso? E ele, depois que ele viu que isso não fez muito efeito para aqueles negociadores, ele passou a ofender a Deus de Israel. E disse no versículo 7, mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus,
Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e Jerusalém: perante esse altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, que era o Senaqueribe, rei da Assíria, e eu vou te dar 2.000 cavalos, se da tua parte acharem cavaleiro para montar. A blasfema do homem foi tão absurda que ele comparou o rei dele com o rei dos exércitos, o senhor dos exércitos, que é o Senhor, dizendo: eu vou te dar 2.000 cavalos, você não tem nem gente para subir neles. Sabe, se você for ler até o capítulo 37, versículo 13, você vai ver que essa afronta e blasfêmia foi só aumentando, foi só ganhando escala, foi só aumentando a humilhação. Finalmente, Ezequias passou a entender aquilo que eu e você estamos entendendo agora. Ele resolveu andar no Espírito. O que ele fez? Pegou essa carta e foi lá perante o Senhor, e Deus respondeu para ele através de Isaías. No versículo 16 do capítulo 37 de Isaías diz assim, ele falando com Deus: ó Senhor dos exércitos. Então ele já começou a qualificar logo o Senhor que eu e você adoramos, que nós somos filhos, que nós somos herdeiros e co-herdeiros. É esse Senhor que ele começou a falar: o Senhor é o Senhor dos exércitos. Se tem um exército de 185 mil, o Senhor é muito mais poderoso. Deus de Israel. Então ele perdeu o medo e foi lá falar com a única fonte que podia dar para ele a solução. O Senhor é um Deus de Israel que está entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Como se Deus não estivesse ouvindo. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Porque o Deus de Senaqueribe era um Deus morto. O meu Deus e o seu Deus são Deus vivo. E Deus enviou a resposta através do Isaías, no versículo 23 do capítulo 37, diz assim: a quem afrontasse, Deus falando com Senaqueribe agora, como se Senaqueribe estivesse ouvindo. Essa é uma forma poética que o profeta estava falando. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? E o próprio Deus respondeu: contra o Santo de Israel. Irmãos, isso aqui é uma coisa tremenda. Quando você é afrontado, você está afrontando a Deus, o Deus dos exércitos. As pessoas que afrontam você estão afrontando não a você, mas estão afrontando ao Deus dos exércitos. E ele chamou para ele, no versículo 35 do capítulo 37, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim. Então Deus primeiro falou: tenho amor a mim, e por amor do meu servo Davi. Sabe quanto tempo Davi tinha morrido? Fazia quase 2 séculos. Deus tem compromisso com o seu filho até depois de que ele morto por 2 séculos. Hoje a Raquel lembrou uma passagem aqui que Eliseu, quando morreu, os ossos dele estavam dentro do túmulo. Caiu um morto lá, quando chegou uma guerra dessa aí, eles estavam indo enterrar esse morto, jogaram ele dentro do túmulo. Esse homem ressuscitou em cima do túmulo de Eliseu, até mesmo os ossos ficam impregnados do Espírito Santo de Deus. Davi já tinha morrido há 200 anos, Deus falou assim: por amor a ele, eu vou mudar essa situação. No versículo, por isso que eu falei e citei o nosso compromisso, que foi de fundar Israel. O Brasil tem, eu não vou chamar de dívida, porque Deus não fica devendo nada, mas Deus tem uma dívida com o Brasil, de transformar o Brasil, usar o Brasil como a chama, a iluminação para esse resto do mundo. No versículo 36 do capítulo 37 de Isaías, ele diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, incluindo o rei Senaqueribe, todos esses eram cadáveres. Retirou-se Senaqueribe, o rei da Síria, e se foi. Aquele arrogante, aquele homem que estava arrotando ali ameaça, foi embora. Saiba disso, irmãos.
Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus não permite que ele seja afrontado, que eu e você sejamos afrontados. Essas injustiças que estão sendo feitas pelos filhos, para os filhos de Deus vão ter uma mão pesada de Deus. E não é praga que eu estou falando, eu estou falando pela constatação que eu estou vendo aqui. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, que era o seu Deus com letra minúscula, 2 filhos dele, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra do Ararate. E o terceiro filho, Esaradom, reinou no seu lugar. Eu vou terminar antes da gente tomar ceia, lendo 2 Crônicas. Irmãos, eu fiz isso em Israel. Eu peguei a minha Bíblia e disse assim: Senhor, 2 Crônicas, o Senhor fala que se vier alguém do estrangeiro orar sobre esse muro aqui, sobre esse seu templo, e aquele resto que sobrou do templo, que Jesus falou que ia cair, quando Jesus vivia, ele falou: daqui, isso aqui vai cair tudo, vai somar tudo. Sobrou só aquele muro, que é a fundação do templo. Mas eu orei ali com fé, crendo na palavra, e a palavra de Deus diz: quando vier algum estrangeiro e orar e pedir aqui, o Senhor vai atender. Eu tenho coisas que eu pedi naquele dia, que eu levei escrito, e botei um papelzinho assim para ele não esquecer, como se precisasse, né? Porque está cheio de papelzinho lá, eles fazem isso. E eu orei, muitas das coisas que eu orei lá já foi cumprido, Deus já me atendeu, ainda falta uma, e Deus vai atender. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, quando você orar aqui, olha o que ele fala no 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, você é povo dele? Amém? Então você está incluído nisso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Como que você se humilha perante Deus? Ajoelhando, clamando, orando: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. Eu reconheço que eu não tenho mais capacidade. Quando você está precisando de alguma coisa, você fala isso claramente, você está se humilhando perante o Senhor. Você não está achando: eu já fiz de tudo, eu posso, pode deixar que eu faço. Não faça essa atitude, se humilha perante o Senhor. Eu preciso do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, andar no Espírito é orar também, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, nós precisamos, como igreja, pedir perdão pelos pecados dessa nação, irmãos. Nós precisamos orar. Quando você orar, ora pela nação pedindo perdão. Você faz parte dessa nação, você faz parte do corpo de Cristo. A igreja está pecando, a igreja está errando, ela errou o alvo, a igreja perdeu as perspectivas, ela está distraída. Satanás tem distraído a igreja com coisas que não importam para o final dos tempos. O que me importa printar essa parede aqui de preto só para melhorar essa qualidade técnica aqui? O que me importa de eu ficar só fazendo show? Deus não está procurando show, Ele está procurando pessoas humilhadas, ajoelhadas na presença do Senhor. E se converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente, nós estamos precisando clamar por uma cura espiritual. Nós precisamos agir agora como um homem espiritual, com o pneuma que Ele tem nos dado, está dentro de nós. Não importa quão importante você é perante os homens, irmãos. Aliás, Deus está levantando nessa geração final pessoas que não são importantes, as pessoas que não se acham. É essa pessoa que Ele está procurando, é aqueles loucos mesmo, porque nós não discernimos as coisas pelo nosso psique. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então eu quero orar com você aqui, eu quero pedir que vocês me cantem aquele hino, não sei como é que chama aquele hino, mas eu avisei aí. Mas antes disso eu quero orar, antes de nós tomarmos a ceia. Senhor amado, eu entreguei a palavra que o Senhor falou comigo, Pai. O Senhor tirou de mim o medo, não o medo dessa situação, mas o medo daquilo que o Satanás fez comigo essa semana.
E o Senhor arrancou com a sua mão forte esse medo. Porque eu creio no amor, eu tenho um amor pelo Senhor, eu creio naquele poder, aquele Senhor que pode arrancar com a sua mão toda a obra maligna da minha vida e da vida desse país. E eu quero, como igreja aqui, junto com meus irmãos que estão me ouvindo aqui, estão me vendo, eu quero interpretar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu fale, Pai. Eu quero clamar, primeiramente, que o Senhor venha perdoar essa nação. Perdoar em primeiro lugar a igreja, que é um instrumento que o Senhor tem nesta terra do Brasil, para fazer mudar essa nação, Pai. Perdoa os nossos pecados como igreja, Pai, que nós estamos distraídos, fazendo coisas que não te agrada, Pai. Fazendo coisas que não fazem parte do seu evangelho, do seu reino, do reino que não é desse mundo, Pai. Nós não somos desse mundo, nós queremos, Pai, enfrentar essa situação de uma forma espiritual, como homens espirituais pelo nosso espírito, porque aí nós vamos entender qual é a estratégia que vem do seu espírito para essa nação, Pai. Ensina-nos a orar segundo os mistérios ocultos que o mundo não conhece. Mas eu te peço perdão, Pai. Perdoa essa nação, perdoa a igreja, todos os pecados, tudo aquilo que nós temos feito, todos aqueles ídolos que nós temos colocado no seu lugar, Pai. E eu estou me referindo à igreja mesmo, à igreja brasileira, que está doente, Pai. Sara essa nação, Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Que essa vigília que vai acontecer no dia 22, Pai, que nós possamos vir aqui hoje buscar no dia 22, não somente para nós, Pai, mas principalmente interceder como igreja por essa nação. Porque é assim que nós vamos ter uma vida boa, como diz a sua palavra, Pai, que nós devemos orar pelos nossos governantes para que a gente possa ter uma vida boa. Não importa o que vai estar acontecendo no mundo, mas eu quero orar para que o nome poderoso de Jesus seja glorificado também nessa nação, Pai. Usa cada um de nós. E agora, quando nós cantarmos esse hino, Pai, que o Senhor seja glorificado por essa palavra, por esse louvor que nós vamos exaltar ao Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas não desanimados,
estamos de pé. Vamos declarar que nada persegue a nossa igreja, porque o nosso Senhor é o nosso guia. Aleluia! E nada para. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém vai nos parar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Glória, 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 glória a Jesus! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor amado, nós vamos agora tomar como memorial essa ceia, Pai. Senhor, nós nos alegramos demais, Pai, pelo privilégio de podermos tomar desse cálice como lembrança do sacrifício que o Senhor fez. O mistério da igreja, Pai, estava reservado para esse momento. Nós não compreendemos muitas vezes, a igreja ela não existia no Velho Testamento. A igreja surgiu a partir do momento que Jesus venceu a morte e no meu lugar, no seu lugar, Ele pagou os nossos pecados. Então, a partir desse momento, nós comemos desse pão que você vai comer agora, dizendo que você faz parte desse corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Portanto, nada pode atingir a mim e a você, porque Deus providenciou para que nós atravéssemos dessa coisa louca que nenhum homem natural consegue compreender. Nem mesmo o diabo, que é um ser supremo no ponto de vista maligno, nem ele compreendeu isso. Porque se ele tivesse compreendido, ele na sua malignidade não teria matado Jesus, porque seria a igreja que ele estava formando. Então ele tomou uma rasteira eterna por Jesus, e eu e você fazemos parte desse corpo, com todo o poder que tem sobre nós. Então quando você comer isso, coma sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que é a cabeça. Quando ele ergueu um cálice desse vinho que representa o sangue de Jesus, nós estamos tomando um suco da uva, que representa o que Jesus fez por mim e por você. O sangue de Jesus lavou os nossos pecados e continua lavando os nossos pecados, porque Deus é atemporal, Deus é eterno. Alguém pode falar, mas e os pecados futuros? Não, Deus é eterno. Ele já sabia do passado, presente e futuro, para ele é uma coisa só.
A única coisa que eu e você precisamos compreender e ter a identidade de que eu e você somos inseridos nesse corpo através do sangue dele que foi derramado. Quando você tomar isso aqui simbolicamente, sabe, nada vai fazer eu pecar de novo. Os meus pecados já foram lavados por esse sangue. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito, Pai. E agora, Pai, quando nós encerramos essa celebração, que o Senhor possa levar a cada um de nós hoje com esta identidade no coração, que nós somos experimentados pelo Senhor. Nós somos os experimentados, aqueles que já estão maduros para compreender no Espírito e agir de acordo com a sua estratégia, e não com a estratégia que o mundo está nos ensinando. Que a sociologia, a psicologia ou a ciência política possam nos acrescentar alguma coisa, porque tudo isso é sabedoria humana e não vale nada perante o Senhor. Nós estamos buscando essa sabedoria que vem do alto, através do seu Espírito Santo. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus ande hoje e espare sempre com você, para a honra e glória do nome de Jesus. Louve o Senhor agora. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, no nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.